A sua família já era cristã? Você tinha Não, uma base da fé cristã na sua vida? nenhuma. Você sabe que eu sempre digo isso e eu tenho base bíblica para dizer isso, que reiteradas vezes Deus tomou-se para si de improváveis, de pessoas que estavam à margem da história. E eu acho lindo, e você com certeza já deve ter ouvido testemunho de pessoas que o pai era pastor, o avô era pastor, o Sim, bisavô, o tataravô. sim. E eu falo, uau, que lindo, Eu também. que Eu precioso, falo, ah, isso aqui, que coisa que boa. privilégio, que extraordinário. Eu não tenho. Eu também Eu não não tinha. tenho. Eu sou filho do pastor Wilson Agapito, um homem extraordinário, e papai fugiu de casa aos 10 anos de idade. Foi morar na rua. Meu pai foi mendigo, morou na praça central da cidade de Piedade, no interior de São Paulo, e ele comia resto de comida para sobreviver. Ele foi quando ele tinha 10 anos? 10 anos. Por quê? Você Teve uma sabe? situação na família entre os irmãos, eram muitos irmãos, eles foram em 12 em dado momento e faleceram alguns, mas em dado momento eles foram em 12 irmãos, e ele simplesmente fugiu de casa e não voltou. Ele ficou morando na rua, ele foi um menino de rua, inclusive não faz muitos meses nós passamos na praça que ele morou, e foi um momento muito emocionante, com uma carga de emoção muito forte, porque ele ficou ali mais de 10 anos. Então ele teve um hiato na vida dele onde ele era um menino de rua, marginalizado, que comia resto de comida para sobreviver, e às vezes não tinha o resto de comida, porque a lanchonete jogava no lixo antes. Então ele tomava água da torneira que tinha na praça central, e essa torneira tá lá ainda, e ele tomava aquela água para, enfim, conseguir dormir de noite. De outro lado tem minha mãe. Minha mãe, ela foi abandonada pela própria mãe no dia do enterro do meu avô, do próprio pai, na véspera de Natal, Meu num Deus, tanque de lavar-roupa, gente. com as outras duas irmãs dela. Elas eram 3 meninas, e a mais velha com 3 anos e meio, minha mãe tinha 2 e a menor tinha 1 e alguma coisa, e a minha avó colocou essas meninas ali e foi embora com uma outra pessoa. Então eu venho de 2 histórias muito complicadas, muito intensas, traumáticas, e de repente essas histórias se encontram, se entrelaçam. Meu pai, por conta de estar em situação de rua desde muito cedo, ele é apresentado a todo tipo de droga, o álcool chegou na vida dele muito cedo, cigarro, então ele usou de um tudo. Em dado momento, uma família passa por ele na rua e diz assim, olha, eu tenho um quartinho para te dar. E era o quartinho onde ficavam as ferramentas e os cachorros da casa. Ele costuma dizer que o colchão dele vibrava, mas eram de pulgas, porque os cachorros dormiam de dia e ele dormia de noite. Para você ter ideia, ele não tinha acesso ao banheiro da casa. Então ele tomava banho com uma lata de leite ninho, onde ele colocava essa água, esquentava no fogareiro daquele de uma boca, então lavava o braço. Aí esquentava de novo, lavava outro braço e assim sucessivamente. E ele cansa dessa vida. Essa vida de miserabilidade, essa vida de... Imagina, você não ter dignidade mínima. Ele cansa e ele tenta se matar. Ele pega uma corda, e as ferramentas estavam por perto, então era fácil ter acesso a essa corda. Ele enrosca no caibro do quartinho e ele pula da cadeira. Quando ele pula, o caibro desce, cede, então nada acontece. E quando ele tira a corda do pescoço, ele relata que o caibro volta para o lugar. Ai, Agapito, eu tenho dificuldade de crer nisso. Eu entendo que você tem dificuldade de crer nisso, mas eu creio. Eu leio na Bíblia que Deus é um Deus que faz coisas sólidas se tornarem líquidas. Nossa. De que proporções da física sejam invertidas completamente, como o ferro de um machado flutuar em uma água. Deus fez isso com meu pai. Papai encontra minha mãe num belo dia, na praça que ele já morou. Uma é doido que o outro, uma é louco que o outro. E meu pai se aproxima da minha mãe dizendo assim, eu sou feio demais, eu posso estar louco assim, você é muito bonita para estar nesse estado. E minha mãe cai nesse chaveco terrível.
Eu falo para ela, mãe do céu, que ruim. E ela cai. E numa noite de loucura, eles concebem a mim. Gente. Não é um cenário E ele ideal. morando na rua ainda? Ele morando nesse quartinho. No quartinho. Nesse ainda quartinho. De outro lado, minha mãe, que é uma menina de 19 anos, 18 para 19 anos desse estado, também com uma história de vida terrível, de pobreza, de miséria, passando de casa em casa, morando de favor na casa de parentes. Você imagina, são 3 meninas órfãs que tentam não ser separadas para não irem para orfanatos diferentes e vai indo daqui, bate cabeça de lá e mortes nesse processo terríveis do avô, da avó, enfim, uma história muito delicada, muito complicada. E eles se encontram, minha mãe fica grávida e nesse momento eles decidem aceitar o convite de ir à igreja. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Avenida Coração de Jesus, número 411, em Piedade, São Paulo. Papai tinha raiva de crente. Meu pai não gostava de crente. E ele conta que ele tinha uma porção de terços no bolso quando ele entrou na igreja, segundo ele, para não pegar a maldição dos crentes. Não sei o que esses caras vão falar para mim lá dentro, então já estou protegido aqui, diz ele. Sim. É um amuleto. É um amuleto. Né? Eles entram, minha mãe estava grávida de uns 7 meses, e eu começo a pular dentro dela. Eu começo a pular, isso vai causando dores nela. O pastor que estava pregando olha para ela e começa a falar numa língua que ela não entende. Alguém se levanta com um dom de interpretação de línguas e começa a traduzir na língua portuguesa o que o pastor estava falando na língua dos anjos. E na boca daquele pastor saem as seguintes palavras: do teu ventre vai sair um pregador do evangelho para as nações. Minha mãe não entende aquilo. Eu pulo, ela fala, vamos embora, porque eu não suporto mais essa dor. E quando eles saem, e essa igreja, ela tinha uma escada lateral lindíssima, e nós moramos lá por 5 anos e meio, ela sai por uma escada lateral e eu paro de pular imediatamente. E ela diz assim, só falta esse bendito ser crente. Eu acho que deu certo. Eu nasço no dia 28 de janeiro de 1992, eu estou com 31 anos. O meu nascimento ele é complicado, acontecem algumas complicações ali antes do parto, no próprio parto. Quando eu nasço eu tenho 2,5 voltas do cordão umbilical no pescoço. Se dá 3, geralmente vem a óbito a criança. Não morri. E mesmo assim, mesmo com todo esse processo, eles não vêm para Jesus. Meu pai é muito resistente, minha mãe tanto quanto. Sim. Nessa altura, o papai tem um emprego no supermercado. E era um mercado de crentes. Um dos clientes desse mercado é o pastor Raimundo Santana, que eu lembro e faço honra à memória dele com muito prazer, com muita alegria. O pastor Raimundo Santana é um herói da fé. É um homem que em vida batizou mais de 3.000 pessoas nas águas. Ele era o nosso João Batista. E ele batizava muitas pessoas. E ele tinha como profissão ser laçador de boi. Então, lembra os antigos casamentos que matavam bois inteiros, faziam grandes churrascos, muitos convidados? Tudo era muito mais simples, né? Não haviam buffets. Era carne para todo mundo, arroz, e vai que vai, uma saladinha do lado. E ele falava pro papai assim, Wilson, eu ainda vou te batizar no caixa do supermercado. E papai respondia dizendo, só se você me pegar laço, como fazer com os bois. Em 94, março de 94, papai se batiza nas águas com a minha mãe, eles se batizam juntos. E quem tá lá? Raimundo Santana. E a foto do batismo do meu pai ela é muito engraçada, porque os dois estão rindo na foto. E por que eles estão rindo? Porque o Raimundo Santana encosta no ouvido do meu pai e fala assim, lacei ou não lacei? E eles começam a rir e é o momento da foto. Jesus entrou na nossa vida. Mas para que esse processo de conversão aconteça, para que o laço de fato pegue meu pai, Deus teve que tocar na minha saúde. E é engraçado. Engraçado não seria a palavra apropriada, mas é interessante. Como cada um de nós chegamos a Cristo de formas diferentes, em momentos diferentes, em estações diferentes. E essa é a multiforme graça de Cristo.